Olá, somos do grupo 4, composto por Fabrício Limeira, Karine Correia, Lucas Ribeiro e Renata Moreira. E nesse vídeo nós vamos apresentar alguns conceitos teóricos presentes no projeto Unificado 4, que consiste em construir um protótipo de braço hidráulico controlado por seringas, que permita o levantamento e transporte de objetos. Para a construção dessa engenhoca, é muito importante entender a hidráulica, que é o estudo do comportamento de fluidos em movimento e também em repouso. E o fluido é uma porção de uma substância capaz de escoar, fluir e se deformar quando submetida a diferentes formas de aplicação de força, além de não possuírem um formato definido, pois adquirem a forma do recipiente em que estão contidos, como os líquidos e os gases. Eles são classificados como compressíveis e incompressíveis. E os incompressíveis são aqueles que, quando submetidos a uma pressão, permanecem com a densidade constante e, como consequência, com o volume inalterado. Já os compressíveis são aqueles em que a densidade sofre variação, dependendo do local onde se encontram e do grau de compressão sofrida. E por isso, nesse caso, o volume varia. Aqui nesses exemplos com seringas de saída obstruída, quando eu aplico uma força no êmbolo da seringa com líquido, não ocorre compressão e o volume continua o mesmo, mesmo se for aplicada uma força F2 maior. Por isso que ele é um fluido incompressível. E nessas outras seringas, dessa vez com gás, quando eu aplico uma força, eu consigo comprimir e o volume diminui. Por isso que ele é um fluido compressível. E existem algumas variáveis presentes nos fluidos. São elas a densidade e a pressão, em que a densidade é a grandeza que dá a medida da concentração da massa de uma substância em um determinado volume. E ela é a razão entre a massa do fluido e o volume ocupado por ele. Sendo que a unidade de medida no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. E já a pressão hidrostática é a pressão que ocorre dentro dos líquidos, sendo que ela é realizada pelo peso do próprio líquido e pode ser determinada pelo produto da densidade do líquido, pela gravidade e pela altura da coluna do líquido. E então aqui, depois disso, nós podemos observar que a pressão hidrostática ela terá maior intensidade nos pontos de maior profundidade, como aqui nesse exemplo em que a água sai com maior pressão pelos furos que estão mais para o fundo da garrafa. A construção do braço foi baseada no Teorema de Pascal. E o que diz o Teorema de Pascal? Ele foi desenvolvido pelo cientista francês Blaise Pascal e tem aplicações na mecânica dos fluidos. Segundo ele, quando uma força é aplicada a um fluido, a pressão causada é distribuída integral e igualmente em todas as direções e sentidos. Uma das principais aplicações do Teorema de Pascal é a prensa hidráulica. Essa máquina consiste em dois cilindros de raios diferentes, A e B, interligados por um tubo. No seu interior existe um líquido que sustenta dois êmbolos de áreas diferentes, S1 e S2. Se aplicarmos uma força de intensidade F no êmbolo de área S1, exerceremos um acréscimo de pressão sobre o líquido dado por F dividido por S1. Pelo Teorema de Pascal, sabemos que este acréscimo de pressão será transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, inclusive ao êmbolo de área S2, porém transmitindo uma força diferente da aplicada, dada por F derivada dividido por S2. Como um acréscimo de pressão é igual para ambas as expressões, podemos igualá-las a F dividido por S1 é igual a F derivada dividido por S2. Bom, nosso grupo tinha feito um croquis com base nas dimensões que acreditávamos estar corretas. E com isso foi construído um molde de papelão para verificarmos como ficaria o braço final com aquelas dimensões. E ao construirmos o molde, percebemos que ele não alcançaria o recipiente para despejar a água, que a distância do recipiente é no mínimo 50 centímetros, como está previsto no regulamento. Portanto, tivemos que fazer uma modificação no croquis para ele conseguir alcançar esses 50 centímetros da base até o recipiente.
E para isso foi feito duas modificações nele. A primeira foi aumentar o tamanho, o comprimento de cada pedaço do braço. E a segunda modificação foi a forma como vamos despejar a água do copo no recipiente. Que a primeiro momento a garra iria inclinar para baixo e assim derramar a água. Só que nós optamos pela forma que a garra gire de lado e com isso derrube a água do copo no recipiente.